Boa noite, galera. Vocês estão bem? Eu estou bem. Eu espero que vocês estejam bem. De princípio, eu venho propor a trazer alguns vídeos sobre algum assunto do futebol que esteja dando algum tipo de polêmica ou esteja sendo bem comentado, né? Eu vou dar alguns exemplos de notícias que pipocaram entre hoje e ontem. A SAF do Juventude, o Cristiano Ronaldo com a sua greve e também acredito eu que uma outra notícia que está sendo bastante comentada é a do John Arias no Palmeiras. Então, o que eu quero dizer? Eu vou tentar trazer algum conteúdo que seja numa forma de um vídeo de 15, 10 minutos, eu ler a notícia ou dar minha opinião, sendo que o vídeo não seja em live, porque eu acredito que um canal no YouTube que só seja live, sem criar algum tipo de conteúdo, sem ser live, eu acredito que fica muito engessado o conteúdo. Porque live é aquela coisa, coisa de 1 hora, pode ser coisa de 40 minutos, pode ser coisa de 2 horas, 3 horas, eu acredito que seja algo muito engessado. E como no futebol as coisas são muito voláteis, então acredito que dá para fazer algum vídeo rápido de 10, 15, 20 minutos no máximo para também acrescentar ao desenvolvimento do canal. Então, a proposta é que a partir da próxima semana, ou eu ou o William esteja fazendo algum vídeo de 10, 15, 20 minutos. Vamos tentar fazer todos os dias, não é uma certeza que vai sair todos os dias, mas a gente se propõe a, pelo menos, toda semana, 1 ou 2 ou 3 vídeos saem. Nesse formato que eu estou fazendo, que agora está sendo gravado. Bom, o assunto que eu trago para vocês é sobre a questão do Cristiano Ronaldo, que ele meio que deu um pito no fundo saudita, né, que é responsável por fornecer dinheiro, né, de investimento para o Al Nasser, para o Al Hilal e para o Al Nasser, Al Hilal e o time que era que o Benzema saiu, que era do Al-Ittihad. O que acontece? O Karim Benzema saiu do Al-Ittihad, foi para o Hilal. O Cristiano Ronaldo se sente, eu não vou dizer traído, mas como o Ronaldo foi uma contratação de peso para o campeonato saudita, ele, como é um jogador muito competitivo, ele quer sempre estar sendo o centro de tudo, ele quer estar ganhando títulos, ele quer sempre ter o hype das conquistas, dos títulos, de artilharia, o homem que está prestes a fazer 1000 gols, e o que é importante para ele nesse momento é ganhar títulos, estar em evidência. Como o time atualmente não está em um momento muito bom, apesar que o time estava invicto até poucas rodadas atrás, perdeu a liderança para o Al Hilal. E o Al Ali está na cola do Al Nassr. Então, o que acontece? Meio que o protagonismo do Cristiano Ronaldo, ele, no momento, vai ficar em segundo plano. Então, isso é um problema para ele, e por isso que eu acredito que a questão dessa greve que ele fez, que ele até já publicou uma mensagem no Instagram, né, que aparentemente parece que a situação foi resolvida, é mais por conta que ele quer ganhar títulos de expressão pelo time que ele está jogando pelo Al Nassr, e está vendo, por exemplo, o Benzema ganhando título no Al Ittihad, está vendo o Al Hilal ganhando título. O Al Nassr, desde que o Cristiano Ronaldo chegou no Al Nassr, ele só ganhou um título. Os outros campeonatos que ele disputa, ou o time é eliminado numa fase preliminar, ou a Copa Árabe, que eles jogam, um torneio da Copa Árabe, o time é eliminado nas quartas ou nas semis, e o próprio campeonato saudita
O Al Nassr faz uma campanha de segundo, terceiro colocado, começa bem, depois tem uma sequência negativa, vê o Al Hilal disparar na liderança, como foi os últimos campeonatos, e acaba sempre ou em segundo ou em terceiro, nessa questão do Saudita. Então eu acredito que esse pito que o Cristiano Ronaldo deu é mais pela busca por título do que algo relacionado a algo de protagonismo. Porque das últimas edições do Campeonato Saudita, o Cristiano Ronaldo sempre ficou em evidência, né? Em relação tanto à artilharia, como em relação sobre passes e regularidade. É um jogador que, apesar de 41 anos, faz bastante gol, dá bastante assistência, se machuca muito pouco, se cuida muito, que é algo que o Cristiano Ronaldo tem que se elogiar, né? Porque não é qualquer um jogador que chega aos 41 anos fazendo 30 gols por temporada, né? 30, 31, 32. Mas vão falar, mas é a Liga Saudita. Bom, Benzema está com 38 anos, não tem os mesmos números que o Cristiano Ronaldo. Entendeu? E uma questão que eu vou abordar também nesse vídeo é que o Cristiano Ronaldo fala em favorecimento do Al Hilal em relação ao Al Nassr, e também eu vou falar sobre o Al Ahly, que é o terceiro colocado. Eu vou mostrar aqui os elencos em relação a jogadores que disputaram alguma competição europeia ou que vem de time europeu de primeiro escalão, é basicamente quase o mesmo número, de 8 a 7 jogadores. E os times também têm algo em comum, que eles possuem 3 reservas de jogadores, se não for brasileiro, jogadores estrangeiros, ou até mesmo jogadores árabes, ou se não é jogador de seleção, é um jogador que atuou para um grande clube. Eu vou dar o exemplo aqui eu vou pegar aqui na minha anotação, primeiro eu vou falar do Al Nassr. Os jogadores que vieram da Europa: Cristiano Ronaldo, João Félix, Coman, Mané, Íñigo Martínez, John Duran, Brozovic. Nisso daí, são 7 jogadores. Jogadores que são reservas e que no decorrer das partidas eles entram. Eu vou colocar o Wesley, que era do Corinthians e foi para o Al Nassr, porém o Wesley ele foi negociado para o time da Itália. Itália não, eu acredito que foi Itália? Eu acho que foi Espanha, deixa eu só ver aqui, rapidinho. Me fugiu da mente agora. Na Espanha, desculpa, é o Real Sociedade. É um time que disputa competição europeia. Não disputa as principais competições, mas sempre no Campeonato Espanhol é um time para ficar em sétimo, oitavo, sexto. É porque tem times que vêm em ascensão, como o Betis. Então, pelo menos, cravar uma vaga na Liga Europa, todo ano, pelo menos, o Real Sociedade está cravando. Nisso daí, em relação ao Al Nassr, o Al Nassr tem praticamente um time inteiro, contando com o goleiro Bento, que são jogadores que jogaram na Europa, jogadores que vieram do Brasil e que podem jogar na Europa, sendo que o Ângelo tem potencial para jogar na Europa, o Wesley já foi negociado para a Europa e o Bento já foi goleiro da seleção. Agora vamos ver a situação do Al Hilal. Tem o Benzema, tem o Darwin Nunes, tem o Theo Hernandes, tem o Rubem Neves, tem o goleiro Bono, o atual vice-campeão, né, da Copa de Nações Africanas, tem o zagueiro Koulibaly, tem o Milinkovic Savic, tem o Pablo Mari, ficou apagado na Europa, mas fez uma grande temporada no Flamengo, né? O Pablo Mari chegou a ser negociado com o Arsenal, depois ele foi negociado com o futebol italiano, né? E tem o Salem Al-Dassari, que também é a seleção da Arábia Saudita. Então, desses jogadores da Europa, temos 8 jogadores. Eu vou contar o Salem Al-Dassari como um nono jogador, porque ele é seleção. Ele é seleção da Arábia Saudita, mas tem condições de atuar
num time da Europa. De brasileiro, a gente tem atualmente o Malcom e o Marcos Leonardo. Tem o Caio César, que foi negociado para o Corinthians. Só que, tirando o Caio César, temos um time inteiro de jogadores que podem ser titulares facilmente. O Malcom já foi de time europeu, atuou no Barcelona. O Marcos Leonardo estava para ser provavelmente negociado com o Atlético de Madrid, por empréstimo. Então ele pode ir para a Europa e posteriormente retornar. Ou, se caso a negociação do Marcos Leonardo envolver uma cláusula que obrigue o Atlético de Madrid comprar o Marcos Leonardo, então é um jogador que tem o potencial para ir para a Europa ficar. E provavelmente depois que ficar um tempo na Europa, ele voltar para a própria Arábia Saudita. Sendo que o Marcos Leonardo, ele era do Benfica. Ele foi negociado com o futebol português, depois do futebol português ele foi para a Arábia Saudita. Pode ser que aconteça a mesma coisa. Ele é negociado para o Atlético de Madrid para depois retornar. Então, nisso daí a gente vê que o Al Nassr e o Al Hilal, eles estão bem parelhos de jogadores. Porque o que acontece? Jogador que pode ser de linha, o Al Hilal tem uma vantagem que ele tem quase um time inteiro formado. Entre ataque, meio de campo, defesa. O único problema do Al Nassr é a questão do meio de campo. Porque no meio de campo, aqui a gente só vai ter o Brozovic. CR7 é ataque, João Félix é ataque, Coman jogou algumas vezes recuado, né, no Bayern, no meio de campo, só que a posição favorita dele é ponta, Mané ponta, Inigo Martins zagueiro, John Duran ponta, Brozovic meio de campo. Os reservas Ângelo e o goleiro Bento, um é defesa, outro é ataque. Só que o Jorge Jesus conseguiu encaixar o Ângelo no meio de campo. Então, nisso daí, a única desvantagem que o Al Nassr teria em relação ao Al Hilal seria apenas numérica. O Al Hilal teria mais jogadores para reposição e o Al Nassr ficaria nessa desvantagem. Tem também o caso do Al Ahly, que ele tem Riyad Mahrez, jogou muito tempo no Manchester City e no Leicester, foi campeão no Leicester, e Ivan Toney. Eu acredito que o Ivan Toney era de um time do segundo escalão da Inglaterra. Agora eu não me lembro bem qual que era o time, eu acho que era o Brentford, se eu não me engano. Se eu tiver errado, depois me corrijam. Mas eu acredito que é o Brentford. O Galeno do Porto. O Demiral, que jogou muito no futebol italiano. O Kessié, que é um zagueiro e meio de campo, volante, jogou no Barcelona, tanto de volante como de zagueiro. Jogou no Milan também, jogava muito de zagueiro. Tem um jogador novo da Bélgica que chama Dams. Ele já é categorias de base sub-20 da seleção da Bélgica. Então, acredito que seja um bom prospecto para uma futura venda, um futuro ativo do clube, né? E de brasileiro tem o meio de campo o Matheus Gonçalves e o zagueiro Ibanez, que veio da Roma já jogando muito bem no futebol da Itália, jogou por anos no futebol italiano. Então, se você pega o Al Ahly de jogadores que não são brasileiros, mas jogaram na Europa, temos 7 e 2 reservas brasileiros. O Al Hilal, em jogadores que jogam na Europa, são 8 e de reserva são 2. E o Al Nassr, de reserva, são 2 jogadores e na equipe titular são 7. Então, a diferença entre para reserva e para time titular é entre 1 e 2. Podemos dizer que a desproporcionalidade possa ser que esteja de posição para posição? Pode ser. Porque, por exemplo,
o time do Al Nassr ele é muito mais qualificado no ataque do que no meio de campo ou uma defesa. Na defesa, questão de lateral e zagueiro. O Al Hilal tem uma artilharia pesada com Darwin Núñez e Benzema. Tem o meio de campo sólido com o Savic e o Rubem Neves, tem a lateral segura com o Theo Hernanes e tem a dupla de zaga, que é o Koulibaly e também com o Pablo Mari. E também tem a questão do Saleh Al-Dassari também, que ele não é um jogador europeu, mas é um jogador de seleção que ele joga, se não joga titular, ele entra muitas das vezes e corresponde. E os brasileiros, Malcom e Leonardo, é aquela. Às vezes o Malcom entra numa ponta ou no meio de campo e o Marcos Leonardo é aquele centroavante clássico. No Al-Ahly, a gente também tem um pequeno desequilíbrio, porque Riyad Mahrez é no ataque, Galeno é no ataque, o Toney joga muito centralizado, o Demiral e o Dan são zagueiro. O Kessié é tanto volante como meio de campo, Mendy goleiro, o Ibanez é zagueiro e o Matheus Gonçalves, apesar de ser novo, joga muito pelo meio de campo. Ou seja, o desequilíbrio dos times, pelo que eu analisei aqui, está sendo no meio de campo, ou por falta de um jogador mais qualificado no time titular, ou a falta de um jogador qualificado quando um titular é suspenso, machuca e não tem a peça de reposição. E também, algo que chama atenção também são laterais. O Al-Ahly não tem um lateral de qualidade que chama atenção, da mesma forma que o Al Nassr também não tem lateral que chama atenção, coisa que o Al Hilal já está mais estruturado. Porém, essa declaração que o CR7 fez, eu acredito que é um aviso que eu estou aqui, eu quero ganhar títulos e eu quero que reforce o time, entendeu? Porque da forma que eu dissequei os times aqui, a diferença entre jogadores é de no máximo 3 jogadores, para time titular ou para reserva, em relação a que joga em times europeus. Porém, tem uns jogadores árabes que correspondem aos times. Alguns têm mais qualidades, outros têm menos qualidade. Então, pode ser que o desequilíbrio esteja aí. Banco de reserva. Mas não é algo muito que você possa dizer. O Al Hilal vai ficar 10 pontos do Al Nassr e vai ficar a 15 do Al-Ahly, sendo que no campeonato saudita a diferença entre o Al Hilal e o Al Nassr é 1 ponto, do Al-Ahly para o Al Nassr é 2 e para o Al-Ahly para o Al Hilal é 3. Então, esses 3 times eles estão muito parelhos. A partir do 4º colocado para baixo, aí a diferença já aumenta. Por exemplo, o Al-Tayoun para o Al-Ahly é uma diferença de 9 pontos. Tem o Al-Qasila, 4 pontos. O Al-Qasila vem de 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Só que esses times, será que vão ter fôlego até o final para poder conseguir ampliar essa sequência? Vai ter elenco, vai ter reposição? Então é algo dessa forma que eu trago esse vídeo, meio que dissecando essa questão de um time estar muito fora do eixo em relação ao 2º e 3º colocado. Não é tanto assim. Só que o Cristiano Ronaldo, como é um jogador muito competitivo, ele gosta de sempre ganhar os campeonatos, está em evidência, está em final, chegar em semifinal, apesar que ele odeia perder campeonato, ele quer estar em evidência porque ele foi uma contratação de peso para o campeonato saudita, porque a partir da contratação do Cristiano Ronaldo, foi possível trazer jogadores como Kanté, como Benzema, Fabinho, Henderson, Firmino, Mané, Mahrez, entendeu?
Então, nesse caso, a discrepância entre os times que possam dominar o campeonato saudita muito pouco entre qualidade de jogadores. A gente pode questionar algumas posições que não tem ainda essa peça de peso. Mas falar que um time será totalmente o Barcelona e os outros times será como se fosse um Girona, um Osasuna ou um Celta, para ficar mais simples a minha linha de raciocínio, então eu acredito que esse não é o contexto que o Cristiano Ronaldo quer passar em relação à Liga Saudita. É uma liga competitiva, mas está muito aquém do futebol da Espanha, de um futebol da Itália, de um futebol da Inglaterra, até mesmo o futebol turco também é muito mais competitivo do que o futebol árabe. Ah, e tem mais uma outra coisa. É só uma errata que o Al-Ahly, ele é ele é o último time que disputou com o Al Nassr um título que foi o único título que o Cristiano Ronaldo ganhou até o momento. Jogou com o Al-Ahly. Foi em 2023, um ano depois que o Cristiano Ronaldo chegou no Al Nassr. Então, eu acho que essa carência de títulos, na verdade, não foi uma errata, tá bom? Eu pensava que eu tinha falado Al Hilal, mas minha linha de raciocínio estava certa em referência a esse comentário que eu fiz do primeiro título do Cristiano Ronaldo. Bom, voltando. Então, eu acredito que o Cristiano Ronaldo quer ganhar título e como ele já está naquela idade de 41 anos, perto dos 1.000 gols, então não dá para saber se num jogo o Cristiano Ronaldo vai fazer o 1000º gol e no final daquele jogo ele anuncia a aposentadoria. Ou ele faz o 1000º gol no jogo seguinte, ou ele dá entrevista e ele fala, no jogo seguinte vai ser meu jogo de despedida. Não dá para saber o que se passa na cabeça do Cristiano Ronaldo, apesar que ele se cuida muito e o físico que ele tem para um jogador de 41 anos não é todo jogador que consegue. Apesar que ele já vem convivendo com algumas pequenas lesões na panturrilha, uma lesão na coxa, mas o Cristiano Ronaldo, ao longo da sua carreira, foi muito responsável por cuidar do seu corpo e ter essa longevidade que ele tem, tanto ele como o Messi. Então eu acredito que o Cristiano Ronaldo quer isso, né? Ele quer fazer a história que quer deixar o legado dele, né, no futebol saudita, apesar que por mim ele poderia ter ido para algum outro time sem ser da Liga Saudita. Eu posso até trazer algum outro vídeo que, se caso o Cristiano Ronaldo sair do Al Nassr, qual seria o destino perfeito para ele terminar a carreira. Posso até fazer esse vídeo, né? Mas, enfim, é isso. Isso daí, essa jogada do Cristiano Ronaldo é mais um aviso de satisfação com o atual elenco do Al Nassr e que ele fala, precisamos contratar se a gente quiser ficar em evidência. E como eu fui contratado a um peso de ouro, né, eu fui o expoente da Liga Saudita, que levou a Liga Saudita a ter uma maior visibilidade no mundo, eu preciso ganhar título. Então é meio que esse recado que o Cristiano Ronaldo está dando tanto para o time como para a própria Federação Saudita. Bom, pessoal, o vídeo é esse, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aceito críticas construtivas, elogios, comentários. Vocês são livres para comentar nesse canal, contanto que mantenham o respeito, né? Mas é isso. Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, né? De um possível destino do Cristiano Ronaldo, né? Aproveitando o embalo que eu já falei. E talvez eu disser que um possível destino para o Cristiano Ronaldo, uma volta para o Real Madrid, ou jogar um campeonato português, ou ir se aventurar alguma outra liga, né? Como o Messi está jogando nos Estados Unidos, né? Quem sabe?
fazer novamente uma rivalidade, Messi e Cristiano Ronaldo. Imagina, uma última dança dos dois. Eles anunciam que vai se aposentar na mesma temporada e os dois competem da mesma forma que sempre competiu e quando era de Real um pelo lado do Barcelona e outro pelo lado do Real Madrid. É claro que não vai ser na mesma qualidade, mas seria muito bom também a gente voltar a ver essa disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo, que por mais de 10 anos encantou o mundo todo. Bom, pessoal, é isso. Eu me despeço aqui por esse vídeo, né? Espero que vocês gostem do vídeo também. E é isso aí. Valeu, um abraço a todos e até mais.